dia. Meu óculos. Bom dia, comunidade. Como é que você está? Amanheceu bem? Como é que foi sua noite de sono? Você descansou? Porque nesta manhã nós vamos dar início a mais um estudo, a mais um devocional diário, dessa vez com o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E enquanto algumas pessoas ainda estão despertando, eu quero convidar você que já está aí nos acompanhando, pastor Adeilton, nossa diaconisa Cibele, quem mais? Minha esposa Marta, estou vendo aqui Marta, pastor Adeilton e Cibele. Está chegando mais gente, Na medida que as pessoas vão chegando, nós vamos nos preparar para poder fazer algo assim, que Deus venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco através deste momento devocional, porque nós temos aprendido com isso, Tem sido muito bom. E hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, nós vamos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. A minha parte será a introdução, E logo após, a partir de amanhã, os irmãos estarão dando início, ao capítulo 1 e vamos até o 28. Porém, desta vez, diferentemente da carta aos Romanos, nós não vamos estudar capítulo por capítulo, para não ficar muito longo, para não ser muito prolongado. E o que vai acontecer? Haverá uma síntese, de 2, 3 capítulos por cada pessoa que for ofertar o estudo pela manhã. Então, vocês verão no acompanhamento diário que cada professor ou cada participante, vamos chamar de professor, Cada professor que for ministrar aqui uma aula, será uma ministração sintetizada de 2 ou 3 capítulos, tá? Então nós vamos percorrer aí o livro de Atos dos Apóstolos de uma maneira mais reduzida, não tão como foi Romanos, capítulo por capítulo, devido à extensão do livro de Atos, porque a nossa intenção é não parar mais, Então, depois do livro de Atos, nós já vamos estudar outra carta, ou cartas paulinas, alguma coisa assim, vamos. O negócio é que esse processo deu-se início e que não vai mais recuar. Essa é para a glória de Deus, Como é que Deus faz as coisas? Por isso que eu amo Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem. Enquanto nós estávamos preocupados em como é que vai ser, e o que vai ser da igreja, olha que maravilha. Diante da situação, aqui estamos num devocional diário, coisa que não tínhamos antes. Então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma breve oração e assim adentrarmos a introdução do livro de Atos. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos oferece, a oportunidade, meu Deus, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra que vem do Senhor, palavra que é inspiração do Teu Espírito Santo para nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém e graças a Deus.
Pois bem, queridos, o livro de Atos é algo extremamente muito importante para o conhecimento da igreja. É justamente no livro de Atos que dá-se início ao que nós conhecemos como a Igreja de Jesus Cristo. Outrora, ou seja, antes de Jesus Cristo, não se falava em igreja. O termo igreja é um termo moderno pós Jesus Cristo. Porque na cultura judaica não existe igreja, existe a sinagoga. Então, a partir de Jesus Cristo, a partir de Atos dos Apóstolos, instituiu-se, deu-se início ao que nós conhecemos como igreja, o corpo de Cristo reunido para louvar e adorá-lo, e assim chegamos até o dia de hoje. E existem algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a construção do livro de Atos. Quando nós começamos lá, Atos capítulo 1, nós temos ali uma narrativa do autor, que é Lucas, aceito por maioria extrema. Lucas começa fazendo uma narrativa a uma pessoa por nome de Teófilo, ao meu amado Teófilo. Só que Teófilo também é um nome que ele traz na cultura judaica. Os nomes têm significados. E Teófilo significa amigo de Deus. Teo, Deus, filo, amigo. Então, alguns estudiosos entendem ou divergem de outros, naturalmente, de que Teófilo não seria uma pessoa específica, mas sim para a grande igreja. Então nós precisamos ter alguns detalhes, porque são linhas de pensamentos que divergem, Uns pensam e trabalham como Teófilo sendo uma pessoa amada, um ser, inclusive com alguns estudiosos localizando quem seria, e outros fazendo uma coisa de uma maneira mais de uma amplitude geral, chamando a igreja. Paulo estaria se referindo à igreja como os amigos de Deus. Então fica isso para registro para você. E outra coisa que nós precisamos estar atento é o que se passou naquele tempo. Aquele período em que a igreja foi construída, ou seja, o período de construção da igreja, ele passou por muitos intempéries, vamos chamar assim. A carta o livro de Atos, escrito por Lucas, também foi escrito por volta do ano de número 60 depois de Cristo. Diga-se de passagem que Lucas, o escritor do livro de Lucas e também é o mesmo de Atos dos Apóstolos, ele não foi uma pessoa, ele não testemunhou Cristo, ele veio depois, mas pela habilidade de escritura, pela habilidade de conhecimento que ele possuía, ele escreveu, e escreveu muito bem, Paulo refere-se a ele como médico amado. Então, ou seja, há uma condição, há uma pré-condição nas próprias escrituras que o colocam como uma pessoa bem instruída, um médico inclusive, Então essa construção do livro de Atos, ela vem para nós hoje de uma forma já pronta, mas não foi tão fácil assim. Houveram naquele tempo muitas divergências, e uma delas eu quero citar aqui, duas questões. Outro dia o pastor Raul, não me recordo mais se foi na escola dominical ou se foi até próprio nas nossas lives diárias, ele citou um bispo chamado Marcião. Marcião, ele tinha uma ideia
Marcião de Sinop, né? Ele nasceu em 85 antes de Cristo e faleceu em 160 depois de Cristo. Então, ou seja, ele foi um bispo da igreja primitiva, do cristianismo primitivo, e a teologia, e a sua teologia, na verdade, rejeitava a deidade descrita nas escrituras judaicas, ou seja, ele questionava a deidade do próprio Deus. E ele subjugava ao Deus proclamado no evangelho cristão, e isso levou naquele tempo a ser denunciado pelos próprios padres, né, da época. Então, por ele não acreditar, por ele não crer em Jesus Cristo como Salvador, ele chegou a ser excomungado. Só que ele também tinha adeptos, né? E para contrapor aos ensinos de Marcião, foi realizado um outro ponto, né? O cânon de Muratori. Este é um documento, o cânon de Muratori, ou de Moratório para alguns, é o documento mais antigo que se tem respeito do cânon do Novo Testamento. Isso foi por volta de 143 a 155 depois de Cristo. E este cânon de Muratori, ele encontrou fragmentos, né, escritos, manuscritos inclusive, apesar de estar mutilado no princípio e no fim, que permite distinguir 4 espécies de livros: os que são lidos publicamente na igreja, os que algumas pessoas querem que sejam lidas, as que são lidas no particular e as que deveriam ser desprezadas. Então, por que eu estou citando isso no livro de Atos? Porque é daí que se começa a história. Então, a historicidade do livro de Atos, com esse manuscrito de Muratori, elas são competentes. Elas competem e trazem informações que são reais. Então, é um livro mais antigo, né? O cânon de Muratori, é o manuscrito mais antigo que se tem conhecimento e que traz em si esses registros que Lucas também escreveu. Então, é preciso que a gente entenda que todo um processo de construção da igreja, hoje a gente entende que está tudo pronto, né? Então a gente não tem preocupação, é só ler que está lá. Não, no passado não foi assim. Então é preciso que a gente tenha esse tipo de informação, pelo menos básicas, porque o nosso tempo é muito curto, para que a igreja também dê o real valor, que ela aprenda a valorizar, né, o que nós temos como estrutura de igreja hoje. E a igreja primitiva, lá em Atos, quando você começa a ler, nós vamos estudar isso cada passo a passo, a igreja de Atos, ela começou justamente dentro de cada casa. As reuniões eram executadas, realizadas no interior das casas. E no final dessa introdução, eu vou dar atenção específica a um versículo que está no primeiro capítulo de Atos. E, como eu estava dizendo, o momento que nós começarmos a entender, a resgatar os valores da igreja, nós vamos nos identificar hoje como que a igreja precisa estar forte em casa. A igreja começou em casa e vai terminar em casa. Então, pense e aproveite bastante esse estudo sobre o livro de Atos. Amém? Então, vamos lá. Dando início aqui agora ao estudo, a um esboço geral, né, sobre o livro de Atos. Quando você dá um início na leitura, logo no capítulo 1, você vai descobrir, vai se deparar com uma informação que era generalizada.
Ou seja, os discípulos, né, eles estavam aguardando a chegada do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus assim os instruiu, que era para que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos pelo Espírito Santo. Quando nós lemos lá atrás um pouquinho antes, né, de Atos, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fez uma promessa que ele iria ao Pai, mas que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria outro Consolador, a saber, o Espírito Santo. Então aqui, no primeiro capítulo de Atos, nós vamos encontrar ali uma narrativa de Lucas mostrando que na ascensão de Jesus Cristo, ou seja, os discípulos, né, eles viram Jesus ascender aos céus. Então pensa você nessa cena maravilhosa, que Jesus subindo e desaparecendo em meio às nuvens. E esse mesmo Jesus, após ter caminhado 40 dias após a sua ressurreição, ou seja, ressuscitou e caminhou mais 40 dias ainda em meio aos seus discípulos, e ele sobe agora, né, para a glória de Deus, ele sobe para junto ao Pai. Ele havia feito uma promessa que enviaria o Consolador, e que era para seus discípulos permanecerem em Jerusalém para receber esse Espírito, o Espírito Santo. Então, o capítulo 1 ele vai nos ensinar justamente isto. Os discípulos esperam a chegada do Espírito Santo. Já no capítulo 2, nós já começamos a nos identificar com a chegada desse Espírito Santo. No capítulo 1 há uma promessa, uma instrução, e no capítulo 2 o Espírito Santo já vem e faz a visitação no meio do povo. Então, é algo que a gente precisa entender. Se o Espírito Santo chega e habita no meio do povo, que era algo que ainda não havia acontecido, ou seja, até este momento de Atos capítulo 2, antes disso, era só os profetas que eram visitados pelo poder de Deus, ou seja, só os profetas tinham acesso ao Espírito Santo. Mas como nós já aprendemos que na cruz do Calvário o véu se rasgou, ou seja, nós passamos a ter o livre acesso, e através da promessa de Jesus Cristo, que ele enviaria o outro Consolador, aqui se cumpre essa promessa. Aqui se cumpre a palavra que Jesus Cristo ministrou aos seus discípulos, dizendo que o Espírito Santo desceria sobre eles. E aqui no capítulo 2, você vai entender que a fonte de poder para o cristão é o Espírito Santo. É fonte de poder na vida nossa, da igreja que somos nós, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é ele que nos convence, o Espírito Santo é ele que nos ensina, e nós precisamos dele para tudo. Se ele não tivesse vindo, nós já teríamos perecido, mas quem prometeu é fiel para cumprir, né? Então, se você pegar do capítulo 2, do versículo 1 ao 13, você vai encontrar esta fonte de poder, a descida do Espírito Santo. E todos foram cheios e falavam línguas línguas das matrizes e línguas dos anjos. Então é preciso que você entenda e busque esse conhecimento, e nós vamos estudar isso passo a passo, né, como eu já disse, nos capítulos futuros. Então, se nós já temos isso como entendimento, nós precisamos cada vez mais entender um outro ponto dessa história. Se o povo já estava ali na expectativa da vinda do Espírito Santo, agora o Espírito Santo vem, se torna a fonte de poder para a igreja. E poder para quê? É aí que entra um dos pontos principais da minha vida e na sua vida. Naquele capítulo 2 de Atos, você vai entender que a vinda do Espírito Santo foi para revestir a igreja, dar à igreja poder, graça, força, para levar o testemunho deste poder, ou seja, o testemunho do Espírito Santo aos demais povos. Então, é preciso que nós tenhamos isso em nossa mente e no nosso coração. O poder de Deus, ele habita em você
assim como ele entrou na vida da igreja, no capítulo 2 do livro de Atos, na narrativa, né, do início da igreja, ele deu um início para que essa obra fosse contínua. Então nós precisamos executar isso também hoje. Então não perca isso de vista. É um ensinamento, mas que nós precisamos colocar em prática até hoje. Tá? No capítulo 3, nós vamos entender que verdadeiramente há o início. O início, deixa eu tomar um golinho de água aqui. No capítulo 3, em diante, nós veremos que ali é o princípio da igreja. É ali que nasce a igreja de Jesus Cristo, no sentido literal da palavra. Ali é uma construção entre as pessoas, entre as condições, e a igreja vai se expandir daí em diante. Então ela estava sendo gerada, ela foi formada, ela nasceu e agora ela está se expandindo, ou seja, ela está crescendo. Então, a partir do capítulo 3, você vai aprender que a igreja nasce e começa a se expandir, a igreja de Jesus Cristo. No capítulo 4, como Jesus já havia dito, há um ponto muito importante da gente entender. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4, nós vamos encontrar aqui algumas informações que são importantes para nós. Por exemplo, no capítulo 3, há ali na porta de um templo um aleijado. E esse aleijado está ali naturalmente para pedir esmola. Até então, não se havia nenhum registro dentro das igrejas sem que Jesus tenha feito. É aqui que eu quero que você entre comigo nessa história. Até aqui era só Jesus que fazia esse tipo de milagre. Mas a partir do capítulo 3, já a igreja instituída, Jesus já na direita do Pai, sentado no seu trono, que enviou o Espírito Santo, ele outorgou através do Espírito Santo o poder de Deus em nós. Então, na porta daquele templo havia um aleijado, em que a resposta para ele foi dada de que maneira? O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos resgatar na igreja de hoje. As pessoas, assim como aquele aleijado, ela estava procurando uma esmola, valor financeiro. Estava em busca de bem, de algo que o pudesse saciar a sua necessidade. Mas ali haviam dois homens cheios do Espírito Santo. E na resposta que eles deram àquele aleijado foi: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Poder do Espírito Santo. Nós precisamos resgatar isso. Você precisa resgatar isso, porque você tem este Espírito Santo na sua vida. Então, se no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, nós já encontramos a cura de um aleijado, no capítulo 4, essa mesma dupla de Pedro e João vão testemunhar no Sinédrio. Lá eles vão ser bem aceitos? Lá eles vão ser ovacionados? Não. Mas é através do poder do Espírito Santo é que deu a eles a ousadia de apregoar o Evangelho de Cristo onde eles não seriam bem recebidos. Então, é preciso que você entenda isso. Mas, mesmo não sendo bem recebidos, é através do poder de Deus, do Espírito Santo, é que Deus, na sua infinita misericórdia, ele alcança as multidões. Então, nós não devemos temer para onde seremos enviados. Nós devemos apenas obedecer ao Espírito Santo, porque é Ele que vai falar por nós. É Ele que falará através de nós. E é Ele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a vida de oração, ainda também no capítulo 4,
nos chama a atenção porque os irmãos, os primórdios, né, os pioneiros da igreja, eles tinham uma vida de oração e comunhão. Não era apenas uma vida de comunhão, era uma vida de comunhão em oração. E é isso que nós temos hoje. Eu tenho tentado mostrar isso para algumas pessoas, e eu sei que sozinho eu não consigo isso. Por isso que nós precisamos, como igreja, eu preciso que você me ajude nisso. A gente não pode ter só um discurso de falácia. Nós precisamos ter um discurso de atitude. Nós precisamos sair do meu conforto da nossa casa, deixar de lado alguns hábitos que temos. Eu não vou na casa de ninguém porque eu não gosto de perturbar ninguém. Queridos, vá na casa de alguém para orar. Chega lá e oferte o seu amor através da oração. Eu quero ver se você não vai ser bem recebido. O problema é que no nosso meio tem muitas pessoas que só querem que venha na minha casa, mas eu não saio para ir na casa de alguém. E isso precisa ser mudado, porque lá no livro de Atos nos ensina que os irmãos todos viviam em comunhão. Então, ora tinha pessoas na minha casa orando, ora eu estava na casa de alguém orando. Era uma participação conjunta do corpo de Cristo. E nós precisamos fazer isso valer. Mas é porque não pare de procurar desculpas. Olhe para dentro de si e deixa que Deus te mostre o que você precisa fazer. Porque o Espírito Santo já nos ensina. Nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas. Nós precisamos resgatar. Logo no capítulo 5, nós vamos começar a ver que já começaram a surgir algumas decepções. Para você que acha que o Evangelho não tem decepção, sim, há registro de decepções. E que registros são esses no capítulo 5? Havia naquele tempo uma coisa interessante, já que os irmãos viviam, né, em comunhão, mas sempre haverá no nosso meio essa disparidade de ações, de dimensões. Um assiste mais de um lado, outro assiste menos do outro. E havia um grupo que reclamou de viúvas. Olha, eu não estou sendo assistida também não. Então, haverá decepções. Então, nós precisamos entender que essas decepções, elas acontecem na nossa vida e não vai ser algo que vai ser uma vez só. Não, a vida cristã é assim. Mas é o poder do Espírito Santo que nos mantém de pé, que nos ensina a entender que se o meu irmão errou comigo, se o meu irmão pecou, ele me fez uma promessa e não cumpriu, se ele teve uma palavra para comigo e não conseguiu cumprir, eu não posso condenar este irmão. Sabe por quê? Porque quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Quantas vezes eu prometi algo e não cumpri? Quantas vezes que eu deveria ter feito algo, mas não fiz? Por quê? Não há razão. Então é preciso que a gente entenda isso. As decepções, as murmurações no nosso meio, elas sempre acontecerão, mas nós precisamos olhar para essas pessoas com um olhar de graça, de amor e de misericórdia. Então, por mais que eu me sinta decepcionado com alguém, eu também já decepcionei alguém. Então não dá para julgar pedra. É por isso que Jesus disse no meio daquela multidão: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então é um aprendizado diário que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Se lá naquele tempo já havia, então significa que havia discórdia, havia murmurações. Você acha que hoje não vai haver? Lógico que vai. A questão é crescer na graça e no conhecimento. E isso faz de nós pessoas tão iguais quanto aquelas, mas com uma diferença: o nosso objetivo. Ali no primórdio da igreja havia um movimento extraordinário, um movimento fantástico, porque aquelas pessoas, elas estavam ávidas pela volta de Jesus. Elas estavam extremamente com desejo da volta de Cristo. E nós precisamos ter esse mesmo desejo. E nós estamos vivendo um momento, eu não vou cansar de repetir isso,
nós estamos vivendo um momento extraordinário na vida da igreja. Por que eu chamo extraordinário, queridos? Porque Deus, Ele está chamando a atenção da igreja dele. O Senhor, Ele está preparando algo para nós e nós precisamos estar atentos ao que vem acontecendo. Então, da mesma forma que no princípio os irmãos viviam em comunhão, passavam por tribulação, mas estavam juntos, nós também precisamos estar juntos. Então, no capítulo 8, já pulando aqui, né? Como havia uma promessa de expansão e a igreja estava se expandindo literalmente, Samaria começa a receber também o poder do Pentecoste. Então, se você ler do capítulo 8 em diante, você ler todo o capítulo 8, você vai ver que os discípulos chegaram até Samaria. E você vai ver que eles foram até os confins da terra, ou seja, a igreja saiu de um único lugar e ganhou a terra. Por quê? Para que pudéssemos chegar até nós. Daí em diante, do capítulo 9, nós começaremos a entender que ali começa o chamado de Paulo. Ali há uma conversão de um homem, de um doutor da lei, que era apegado à lei, que fazia juízo com a lei, é alcançado pela graça. A graça o alcançou. Ali, Saulo de Tarso é transformado em Paulo de Jesus. De perseguidor ao grande escritor do Evangelho. Então é preciso que nós tenhamos muita atenção nesse estudo que teremos daqui em diante, nesse livro, né, que é muito importante, é o livro de história da igreja, de construção da igreja. E eu não poderia deixar de falar sobre Paulo neste momento. Eu sei que estudaremos com mais profundidade, mas é porque algo me chama a atenção aqui nessa transformação de Saulo em Paulo. Pense em você agora. Quem era você antes do Evangelho? E quem é você hoje? Houve uma transformação na sua vida? Você mudou realmente? Há algo visível, não nos seus olhos, mas nos olhos de outros? As pessoas testemunham em seu favor? Porque se não testemunham, então você ainda não se transformou. Porque Saulo, ele foi transformado, a ponto de ter o seu nome também mudado. E ali, e através da leitura, nós podemos identificar isso com facilidade. Com facilidade. De perseguidor a pregador. Isso tem acontecido na sua vida? Se não tem acontecido, é um grande momento para você refletir e entender que é preciso, sim, aqui dentro, ter uma transformação. É um encontro genuíno com Jesus Cristo, para que haja todo o processo de purificação da nossa vida. Amém? Vamos prosseguir aqui. Antes de eu gosto muito dessa passagem, dessa conversão, porque há relatos fantásticos no livro de Atos que nós vamos aprender, só para você reforçar um pouquinho mais sobre a sua própria vida. Sem Jesus Cristo no seu coração, não há transformação. Sem Jesus Cristo no seu coração, não há conversão. Então, se converta ao chamado de Jesus Cristo. Amém? Prosseguindo, nós vamos encontrar um apóstolo bem contundente, né? O nome Pedro. Este mesmo Pedro que andou com Jesus e aí já estava mais idoso, né? Cheio do Espírito Santo, né? Ele já caminha agora por um momento de pregação do Evangelho. Pedro já havia sido batizado pelo Espírito Santo, Pedro já estava cheio do poder de Deus, então ele começa a pregar por toda a Judéia, toda a região da Judéia, ele começa a levar o Evangelho de Cristo, ao poder da palavra de Deus,
Então ele vai fazer algumas viagens torescas, né, regionais, mas todas elas levando a palavra, o poder de Deus adiante. E isto nós vamos ver aí nas leituras, do capítulo 9 até o capítulo 12, Pedro vai estar pregando o Evangelho, com graça, com poder e autoridade. A partir do capítulo 13, nós vamos encontrar a primeira viagem missionária de Paulo. Veja bem, lá no capítulo 9, o Saulo se converte em Paulo. E já no capítulo 13, há uma conversão literal da vida de Paulo, a ponto dele agora ser um missionário do Evangelho. É fato que os anos se passaram, eu estou sendo sucinto aqui, não é motivo de trazer tantas informações, porque não daria tempo. Então nós vamos estudar isso no decorrer do livro. Mas de perseguidor agora a missionário. Então do capítulo 13 em diante, nós vamos ver aqui que dá-se início na vida de Paulo as viagens missionárias. Então Paulo agora ele vai começar a crescer ainda muito mais na graça e no poder de Deus. Porque junto com as viagens missionárias virão as tribulações. Junto com as viagens missionárias virão as conversões. Então é preciso que a gente entenda isso. E já que a partir do capítulo 13 ele começa, nós vamos sempre nos deparar com os altos e baixos da pregação do Evangelho, das perseguições, mas no final nós vamos sempre nos deparar com algo muito importante: o resultado. Por vezes a gente quer ver o resultado, mas nós vamos aprender que não importa quem planta, não importa quem colhe, importa quem dá o crescimento, que é o Espírito Santo. Então, às vezes, você está preocupado em ver frutos da sua caminhada cristã, você está preocupado em ver os frutos crescendo. Deixa eu te dar um recado. Preocupe-se com isso, não. Preocupe-se em pregar o Evangelho. Preocupe-se em ser você a carta de Jesus Cristo. Porque quem vai dar o entendimento, o crescimento, não sou eu nem você, é o Espírito Santo. E no tempo de Deus, a colheita vai surgir. Então, de repente, você nem veja o fruto daquilo que você plantou. Mas o importante é que você continue plantando. Porque quem vai colher isso lá na frente, de repente é alguém da sua própria história, alguém da sua família, alguém que você fez crescer, alguém que você cresceu, alguém que você ganhou para Jesus. Então, não se preocupe, apenas plante o fruto do Espírito na vida das pessoas. Amém? Então, no capítulo 15, nós já vamos encontrar a segunda viagem missionária de Paulo. E todas essas viagens, ele passa por situações muito difíceis. Todas elas nós vamos ver que Paulo ele não enfrenta situações tão fáceis na vida de eu vou ali pregar o Evangelho. Não é assim que funciona. O Evangelho ele sempre foi bem recebido no coração das pessoas, mas sempre haverá aqueles que não querem o Evangelho. E Paulo não se importou com isso. Havia uma corrente, uma vertente muito contrária, inclusive, ao cristianismo. O judaísmo e os judaizantes, eles perseguiam ainda a igreja, e Paulo não deixou de ser perseguido. Paulo sofreu essas perseguições, mas é aí que entra o poder do Espírito Santo. Mesmo sofrendo, mesmo em dificuldades, mesmo sabendo que nós não seremos bem recebidos por todos, mas sempre haverá um remanescente, sempre haverá alguém que vai amar e vai receber a palavra e vai guardá-la no coração. E é com esses que o Senhor tem compromisso. É por isso que nós não podemos nos ater às guerras, às dificuldades, às intempéries. Você vai ver que Paulo passou por naufrágio, por apedrejamento, foi dado como morto, foi açoitado, foi de tudo, mas não desistiu. Não parou. Então, isso é um exemplo que nós precisamos seguir através da igreja genuína. A igreja que nasceu e deu certo. Por quê? É a igreja do Senhor. Então, nada pode frustrar os planos do Senhor. Jó 42.
Nada pode impedir os planos do Senhor. Então, queridos, você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Nós juntos formamos a igreja de Cristo. Então você faz parte de um corpo que precisa se expandir. Nós somos pequeninos, células que se multiplicam. Para quê? Para a formação de um corpo. A biologia nos ensina que nós temos milhares e milhares e milhares de células que se renovam, ou seja, células morrem, células nascem, mas o corpo permanece. Pense nisso. Nós somos temporais, Deus é eterno. Nós fazemos parte de um corpo que de repente hoje você é uma célulazinha pequenininha, amanhã você perece, mas ressurgirá neste corpo de glória. Então não se atente às dificuldades, faça como Paulo fez em todas as suas viagens missionárias. Se Paulo, através das viagens, ele levava o evangelho, ele nem sempre recebia de bom agrado o evangelho. Como eu disse, ele sofreu muitos danos físicos, a ponto de, inclusive, no final, daqui a pouco a gente chega lá, ele está preso na cidade de Roma. E ali ele morre. Então, é preciso que nós tenhamos isso em mente. Nós vamos aprendendo ao longo da vida que a nossa maneira de aprender, ela é um pouco equivocada. A igreja hoje ela está ensinando as pessoas a ter e não a ser. E se você voltar para a igreja primitiva, você vai aprender a ser. E não importa o que você tem, importa quem você é diante de Cristo. Importa que você faça uso da autoridade que Jesus Cristo te deu. Importa que nós sejamos fruto deste Espírito. Porque se nós escolhermos o fruto do Espírito, nós teremos que é impressionante. Pensa você, eu vou fazer uma analogia aqui, simplória, mas eu gostaria que você identificasse isso na sua vida. Pega uma mexerica, a Sara gosta de mexerica, eu gosto de mexerica, eu não conheço quem não goste, mas também não significa que você tenha que gostar, mas pegue o fruto da mexerica, tire a casca. Quantos gomos tem lá dentro? Vários. Assim é o fruto do Espírito. De repente você não consegue chupar. De repente você vai ser apenas um gominho dessa mexerica. Se você não gostar de mexerica, pega a laranja. Você vai ser só apenas um gominho. Nada disso eu gosto. Então pega uma jaca, um fruto do conde, uma sementinha daquela. De repente você é apenas um gomo disso. Mas já faz parte do fruto. Essa é que é a diferença. Você não tem que ter os 9 dons. Você não tem que ser o fruto inteiro. Você precisa ser apenas parte dele. E sendo parte dele, você é o fruto. É isso que o Espírito Santo de Deus promove na sua vida. É isso que ele quer para você. É isso que Paulo ensinou para nós. Olha, nós precisamos fazer parte, ser pelo menos um gomo desse grande fruto. Porque se eu sou um gomo, eu também faço parte de um todo. Então não é porque eu não falo em línguas que eu não tenho o dom do Espírito Santo. Não é porque eu tenho revelação que eu não tenho o dom do Espírito Santo. Se eu tenho um fruto dele, se eu tenho um gomo dele, então eu faço parte de todo o fruto. Então os outros dons, todos colaborarão para a minha vida. Então seja você um gomo desse fruto. E você vai ver que muitas pessoas vão querer experimentar deste mesmo fruto. Amém? Então, partindo aqui como título de informação, né, porque nós estamos apenas na introdução, Paulo, ele dá-se início, então, na sua terceira viagem missionária, a partir do capítulo 18. Queridos, isso é tão importante a gente entender que o evangelho começou num lugar específico, em Jerusalém. E daí em diante, ganhou o mundo. Isso tudo por causa da ousadia de homens. Isso tudo por causa da ousadia de mulheres que abraçaram a causa de Cristo e foram além. De repente você pode olhar hoje e falar assim, mas nós não precisamos mais disso. Engano-se. Engano-se. Já fez uma pesquisa, você já parou para pensar quantas pessoas na sua rua
não conhecem a Jesus? No nosso bairro tem várias igrejas, sim, é verdade, no seu bairro aí tem várias igrejas, é verdade. E quantos ainda estão carentes? E aqueles irmãos que enfraqueceram na fé e perderam-se pelo caminho? Vamos deixá-los abandonados? Será que você vai ser um legalista e vai deixá-lo pela beira do caminho? Precisará de um samaritano passar, um bom samaritano passar e pegá-lo e cuidá-lo desta pessoa? Ou você vai fazer o papel da igreja e vai literalmente começar a pregar o evangelho para toda criatura até os confins da terra? Vê como é que nós temos missões ainda a serem cumpridas. Que missão que é tão atual quanto a desse tempo da igreja primitiva. Então, se Paulo, através da sua terceira viagem missionária, que o leva até aos confins da terra, nós também precisamos levar a palavra do Senhor até onde for necessário. Isso é algo que nós precisamos entender e buscar diariamente. Veja bem, queridos, Paulo, já em Roma, a partir do capítulo 21, ele faz coisas, ele chega diante do governador. Paulo é levado diante do governador. Presta atenção numa coisa, queridos. Vamos fazer um contratempo de história. Paulo diante do governador Félix. Causas naturais, né, que Paulo estava diante do governador, era por causa do evangelho, queridos. Perseguição, cadeias, julgamento, condenação. Daqui a pouco ele vai diante do rei Agripa. Então, veja bem, e de repente ele apela para César, então ele vai para Roma. O que eu quero dizer isso com você? O Espírito Santo de Deus nos dará a estratégia entre nós, e de repente essa pessoa seja você, que estará diante do governador. Que estará diante, o governador simboliza autoridade. De repente você vai ser um instrumento de Deus para estar diante das autoridades pregando o evangelho. E nós precisamos estar atento a isso. É um contexto diferente? É um contexto diferente. Paulo estava sendo acusado. E de repente você não vai ser acusado. De repente você estará para anunciar o evangelho. Mas e se você for acusado injustamente? Qual vai ser a sua reação? Vai pregar o evangelho ou vai negar o evangelho? Vê como é que a gente precisa estar voltado à igreja primitiva. Nós precisamos voltar à essência, voltar ao primeiro amor. Paulo, com toda a sua dinâmica, Paulo, com toda a sua graça, autoridade, ele foi preso, algemado. Mas mesmo em cadeias, ele era livre para poder pregar o evangelho. E muitas pessoas, queridos, eu digo isso com propriedade, eu conheço muitas pessoas. Elas arrumam das mais diversas desculpas para não pregar o evangelho. Eu não tenho tempo. Eu não sei falar. Se você buscar na Bíblia, você vai encontrar muitas pessoas que também passaram por isso. Precisavam de pessoas para falar por elas. Ouça o chamado do Senhor. Ouça. Não se faça de tolo, porque nós estamos vivendo um momento em que Jesus Cristo, o Senhor da glória, Ele está chamando a atenção da igreja. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Se você não despertar, queridos, se você permanecer na sua vidinha, na mesmice, eu tenho uma triste notícia para te dar. É muito provável que os seus ouvidos não ouvirão o soar da última trombeta. E isso não vai ser bom para você.
Então, faça como os primeiros discípulos. Viva em comunhão com o Espírito Santo. Dê um basta na sua vida cotidiana, da sua forma de enxergar o Evangelho. Volte à essência, volte ao primeiro amor. Não importa quanto você já sofreu, não importa quanto tempo você sofreu, Paulo sofreu de tudo para com tudo e não desistiu de pregar o Evangelho. E Paulo era um homem assim como eu sou, como você é, sujeito às mesmas paixões que você. Quando eu falo homem, querido, eu não estou aqui falando de masculinidade, eu estou falando de gênero, ser humano, de espécie, não de gênero, desculpe, de espécie, Homo sapiens. Nós homens, nós somos sujeitos às mesmas condições. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência. Eu preciso voltar a este Evangelho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu disse que eu falaria sobre um versículo do capítulo 1. Me chamou muito a atenção. Quantas vezes que eu já li o livro de Atos? Quantas vezes que nós já lemos, já estudamos em escola dominical, em estudos e etc, etc. Mas sempre Deus nos chama a atenção em alguma coisa. E eu quero ler com você Atos capítulo 1, versículo 11. Está escrito assim: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Lembra que eu disse lá no capítulo 1, na narrativa de Lucas, que Jesus estava ascendendo aos céus e que a multidão ficou estarrecida em glória? Se você ler um pouquinho do contexto, você vai achar lá que 2 anjos apareceram entre os apóstolos e fizeram esta fala com eles. Isto é um alerta para nós, queridos, de que Jesus está voltando. E se você não viver a vida que Jesus Cristo propõe para você, você não o verá voltando da mesma forma que ele foi. Se ele subiu entre as nuvens, ele descerá entre as nuvens. E somente os discípulos, os amados, aqueles que querem, têm compromisso, é que o verão. E se você buscar um pouco mais de conhecimento na palavra de Deus, você vai encontrar um ensinamento de que todo olho verá. Todo joelho se dobrará. Mas só a igreja de Cristo subirá com Jesus. Faça parte dessa igreja que subirá. Não faça parte daqueles que apenas verão. Não faça parte daqueles que hoje negligenciam o tempo que tem, negligenciam o chamado que tem. Ainda há tempo. Se arrependa, volte ao Evangelho. Porque esse ensinamento que teremos daqui em diante sobre o livro de Atos, o início, o princípio da igreja, ele também servirá de um ensinamento muito profundo na sua vida, para que você possa olhar para si mesmo diante de um espelho e fazer uma reflexão profunda. Qual é a minha identidade em Cristo? Eu tenho? Quem eu sou em Cristo? Quais são os meus frutos? Quais são as obras que me seguem? Pense você nisso. Você é um seguidor de Cristo? Ou você é um seguidor de você mesmo? É Cristo que comanda a sua vida? É cristocentrismo ou é o egocentrismo? Porque se você vive um egocentrismo, você não subirá com a igreja de Jesus Cristo. Então, nós ainda estamos num tempo de arrependimento, mas haverá um tempo que não teremos tempo. É o que a Bíblia nos ensina. Então não espere o seu tempo acabar. Converta-se. Mude a sua história. Não vá para a igreja com um sentimento de troca. Eu vou para ganhar, eu vou para fazer. Não.
vá para morrer. Morra para que o Evangelho se cumpra na sua vida. Se desfaça dos seus entendimentos, se desfaça dos seus conceitos. Coloque as suas prioridades na cruz. Vá até a cruz e deposite nela a sua vida. Morra na cruz. Cruz é lugar de morte. Para quê? Para que a vida te alcance. Se na igreja primitiva os homens e mulheres passavam por grandes tribulações, não pense você que você deixará de passar por tribulação porque você se converteu ao Evangelho. Não. Mas a conversão ao Evangelho te mostra um caminho. E é um caminho da salvação. Entre por ele, siga por ele, até você receber a sua coroa de vitória. Amém? Que Deus te abençoe, que nós possamos aprender cada dia mais através desses estudos que aqui teremos, né, de hoje em diante. Amanhã nós teremos o início do capítulo 1 ao capítulo 3, se não me falha a memória. E eu conto com a participação de vocês. Queridos, apesar de sermos aqui via Facebook, mídia social, de repente você tem alguma dúvida, escreve aí. De repente você não vai ter a resposta imediata, principalmente por quem está ministrando, porque é mais difícil você dividir sua atenção entre o que você fala e o que você lê, mas de repente no nosso meio pode haver alguém que tenha a resposta bíblica para poder te dar, ou ficará registrado e posteriormente nós te daremos a resposta. Se você tem dúvidas, pergunte, escreva aí nos comentários, mande a sua pergunta no comentário, para que você tenha a resposta pelo menos posterior. Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor neste momento que o Senhor preparou para nós, que esta palavra possa encontrar guarida no coração da tua igreja e que nós possamos, ó Deus, todos nós, possamos nos converter a cada dia à tua vontade. Nos dê um dia de paz, um dia de tranquilidade e principalmente, ó Deus, que o amor do Senhor possa entrar nos nossos corações, porque nós precisamos aprender a amar a tua igreja. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.